Olá pessoal, sou a professora Rosilda Leal. Hoje trago para vocês mais um vídeo de artes da segunda etapa da EJA. E hoje nós vamos de a influência portuguesa na arte e na arquitetura colonial, a arte catequização e o teatro religioso. Vejam só o quanto a cultura europeia influenciou e nos influencia até hoje. Tem cidades brasileiras que a arquitetura das principais igrejas católicas é totalmente influenciada pela cultura europeia, especificamente portuguesa. E aí, no período colonial, os valores europeus foram colocados, impostos, foram trazidos para o Brasil, tipo a religião, muitas danças, músicas. A fala, a nossa língua portuguesa foi trazida de Portugal. Hoje a gente tem algumas modificações, mas assim, a herança que os portugueses deixaram para o Brasil é muito forte, a herança europeia é muito forte. Vamos aos nossos slides, conferir o nosso estudo e depois deixo para vocês como tema de pesquisa, sugestão de pesquisa. Pesquise quais as principais igrejas e quais as principais cidades brasileiras que a igreja é totalmente influenciada pelo barroco. Barroco é o tipo de construção daquela época, é o tipo de influência daquela época, de arquitetura daquela época. Essa é a minha sugestão de pesquisa e bons estudos para vocês. A influência portuguesa na arte e na arquitetura colonial. Durante os anos de colonização portuguesa, de 1500 a 1822, muitos valores culturais vigentes na Europa foram introduzidos no Brasil pelos colonizadores. Essa herança cultural ainda hoje está presente em diversas cidades brasileiras. O Convento e Igreja de São Francisco em Salvador, na Bahia, por exemplo, é considerado uma das maiores e mais bem conservadas construções do período colonial brasileiro. Ele foi edificado sob a influência do barroco, um estilo artístico trazido para o Brasil pelos portugueses. A arte e catequização. Na época do descobrimento, os ensinamentos da Igreja Católica constituíam a base da cultura portuguesa e de outros países católicos. Por isso, muitos padres foram enviados ao Brasil com a missão de catequizar os povos indígenas. Assim, como a língua portuguesa, a arte era um dos instrumentos de catequização, ou seja, ao mesmo tempo que ensinavam habilidades artísticas aos povos nativos, os jesuítas também transmitiam-lhe os valores e as crenças do catolicismo. O teatro religioso. O teatro foi um dos principais aspectos da cultura europeia introduzido pelos jesuítas. O padre José de Anchieta, que chegou ao Brasil por volta de 1553 para catequizar os povos nativos, foi um dos grandes responsáveis pela difusão da linguagem teatral entre os indígenas. Eles participavam de encenações, mesmo antes de aprender a ler e a escrever em português. As peças teatrais eram importantes instrumentos de catequização, sempre traziam danças e músicas. Um dos gêneros mais adotado pelos missionários era os autos, um tipo de representação que caracteriza por empregar linguagem simples e transmitir ensinamento ao telespectador.